Ladies and gentlemen, aqui quem fala é o John Silva para DQ Labs. E o assunto de hoje é polêmico. Então, tirem as crianças da sala, que a gente vai falar de um negócio que pode ferir o ego de algumas pessoas. Mas a gente vai falar de média móvel, meu amigo. Média móvel é um indicador que todo mundo que faz trade usa ou já usou alguma vez. Eu não conheço ninguém que trada hoje que já não usou uma média móvel na vida. Quem nunca usou uma média móvel pode tacar a primeira pedra, porque de fato é um indicador muito popular. Né? E a gente tem diversas formas de média móvel. Média móvel simples, média móvel, né, aritmética exponencial, é, poderada, média móvel adaptiva, média móvel, cara, a quantidade de tipos de média móvel que a gente tem são inúmeras. Mas eu queria fazer uma provocação aqui. Por quê? Por que a gente usa média móvel? Eu quero que você se pergunte: você usa média móvel porque você de fato sabe o que uma média móvel é e o propósito dela? Ou porque você viu no setup de alguém e quis copiar, porque essa pessoa ganha dinheiro usando isso, eu vou usar também? Por quê? Porque aqui é onde a gente separa o trigo do joio, né? Os nomes dos meninos. Que é o quê? Entender que a média móvel ela serve para uma coisa muito importante, que é o quê? A gente tem uma distribuição de dados que não é uma linha reta, não é uma curva bonita. Normalmente os preços se movimentam assim, né? E aí a gente pode ir para N tangentes de modelar o preço como um movimento browniano, que envolve o caos, probabilidade, etc. Mas para intuitos aqui desse vídeo, para esse propósito, a gente vai falar que o preço se move de um jeito doidão. Às vezes ele está com tendência para cima, às vezes ele está com tendência para baixo, às vezes ele não está com tendência e anda de lado. Né? Se você quer entender um pouco mais de ciclos de mercado, inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal da DQ Labs falando de ciclos de mercado. Então é só você se inscrever e dar uma olhada nesse vídeo. Vamos seguir. A média móvel ajuda a gente a tirar um pouco desse comportamento errático aqui na nossa interpretação, porque o preço pode subir muito e descer, subir, descer, 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 subir, subir, subir. E às vezes o que a gente quer tirar disso é entender a tendência. Poxa, o preço está caindo hoje, mas na média ele está subindo, está caindo, está de lado. Então a gente introduz a média móvel, né? Então, independente de qual média você está usando, ela serve como um fator para suavizar aqueles dados que você está observando. Então, a média, por definição, ela já carrega um fator, ela é lagging que a gente fala, né? Ela responde aos preços. Então, e ela responde aos preços, às vezes ela não vai responder exatamente quando o preço move, mas alguns candles depois a média sobe, né? Se você for ver, se a gente tem um ativo que está caindo e ele volta a subir, a média não sobe junto exatamente na hora que o preço está voltando, né? Por exemplo, aqui a gente tem o preço caindo e o preço volta a subir. Só que a gente consegue ver o quê? Que o preço volta a subir, só que a média ainda está para baixo, está inclinada para baixo. A média só vai responder essa subida alguns candles depois. Então a média ela carrega um lag. Isso é importante a gente saber, porque a média não vai dar um sinal para a gente instantâneo. A média, por natureza, ela já é mais lenta. Agora, bacana. A gente entendeu, né, um pouco mais da média, né? E eu não vou aqui entrar em detalhe nesse vídeo de como média é calculada, porque tem várias. Então, eu vou isso deixar de dever de casa, pra vocês pesquisarem. Média aritmética, média exponencial, média ponderada, média adaptiva. O propósito desse vídeo é a gente trazer à tona, né, os primeiros princípios do que é uma média, de como que a gente tem que interpretar ela, e o mais importante, isso é tão valioso que eu vou falar agora. E se você está assistindo o vídeo
e ficou no vídeo até esse momento, eu te garanto que se você não sabia disso, depois que você saber, a forma que você vê qualquer tipo de média vai mudar completamente. Então me escuta bem. Vamos supor que a gente tem uma média aqui de 20, que é uma média de 20 aritmética. Eu tô aqui com ela no gráfico. O que essa média de 20 significa? Bom, você pode me falar, John, a média de 20 é uma média que a galera normalmente usa, né? Uma média comum. Você não vai estar errado. Média de 20 está em um monte de setup. Mas o que ela significa? Falta uma pergunta que a gente não está se perguntando e falta uma pergunta que eu não vejo ninguém se perguntar quando coloca média num gráfico. Qual o time frame que a gente está olhando essa média? Se a gente for ver aqui no gráfico, a gente está nos 5 minutos. Ah, legal. Por que é legal? Porque eu tenho uma média de 20 períodos num time frame de 5 minutos. O que significa isso? Temática, né? Então essa média analisa para mim os 20 últimos candles de 1 minuto. Logo, eu tenho que essa média representa... aqui ó, o dólar fazendo um pivô de baixo aqui. Ó. Eu tenho que essa média representa o comportamento agregado dos últimos 100 minutos. Vamos passar para um time frame diário? Porque a maioria das pessoas vê a média de 20 no time frame diário. O que significa? Uma média de 20 períodos no time frame diário é 20 vezes um dia. Então, uma média de 20, eu tenho que uma média de 20 representa para mim um comportamento agregado nos últimos 20 dias. E o que são os últimos 20 dias? É o último mês útil. Então, o que eu posso dizer? É a média do mês. A média de 20 é igual à média do mês. O negócio é, a gente não pode esquecer, a média de 20 no diário. Então, toda vez que você olhar para uma média, John, achei um setup da hora aqui, é uma média de 45, uma de 177 e uma de 358, porque são os números de Fibonacci elevado à 15ª potência. E aí? Tá, mas o que elas significam quando você vai analisar elas com o contexto gráfico? O que significa elas nos 5 minutos, numa hora, no dia? E para finalizar, queria mostrar para vocês o que? Uma média de 20 no meio do dia, eu estou analisando 100 minutos. Então seria interessante eu chegar e falar o que? Olha, eu estou fazendo day trade. Eu quero analisar mais ou menos o comportamento agregado do último dia de trading, né? Como é que eu consigo fazer isso? Bom, a gente pode pôr uma média. Quantas horas a gente tem aí rodando no futuros? 9 horas? Abre às 9, fecha às 18? 9 horas dividido por 5 minutos, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. Dá 108. O que eu fiz aqui? Eu peguei um gráfico de 5 minutos e eu botei uma média. Não foi um valor, eu quero botar uma média de 20 porque é bonito, porque o Jotinha Trader usa. Não. Eu quero pôr uma média que condiz com o que eu quero analisar. Que é o quê? A média significa um agregado suavizado dos últimos X períodos da média. Eu quero ver o último dia. Eu quero saber se os preços estão subindo ou caindo em relação ao último dia de trade, né? As últimas 9 horas de trading. Então eu botei uma média aqui de 108. Então a gente consegue ver que uma média de 108 pode dar o direcionamento para a gente, ou pode ajudar como filtro de onde ou para qual direção eu vou posicionar os meus trades no dia de hoje, no meu day trade. Se eu já começo o dia, vejamos bem, eu comecei o dia de hoje aqui
9 da manhã, e eu vejo que a média nasceu no dia que ela já estava inclinada para baixo. Então, eu como um trader que eu gosto de operar tendência, eu posso chegar e falar, bom, o agregado do último dia de trading foi para baixo, então eu posso seguir, posso começar a apostar com trades de venda aqui no dólar. Ou então você pode usar outras médias. Às vezes a gente não quer fazer um agregado de um dia, a gente pode fazer um agregado, né, de uma semana. Uma semana daria 540 períodos aqui no de média. Né? Tá certo, né? 540 vezes 5 minutos, dividido por 60, dá 45 horas, dá 5 dias. É isso. Olha que interessante. Você começa a falar de média, não por, é o setup da média de 200. Não. A gente está levando a discussão agora para um próximo nível, que é o quê? O que de fato representa a sua média? Que período de tempo essa média está representando? Qual que é o significado dela? E não só o número. Eu uso uma média de tanto, porque é bonito, porque funciona. A gente tem que entender que o mercado, a gente consegue analisar ele em time frames diferentes. E os indicadores que dependem de quantidade de candles e tudo, você não pode só olhar o número que está aqui na média. Você tem que olhar como esse número se relaciona com o time frame. Sempre. Porque é uma análise por contexto. E esse tipo de maturidade ajuda a gente a construir modelos de trading, a otimizar modelos de trading de forma eficiente e validar modelos de trading de forma eficiente. Então, inclusive a gente hoje na DQ Labs a gente tem um módulo de otimização de estratégias em que o Igor ele ministra as aulas de data mining, desculpa, que o Igor ministra as aulas, que a gente usa esse tipo de conhecimento, esse tipo de maturidade de análise para melhorar o nosso processo de encontrar estratégias vencedoras. Porque a gente não analisa só o número da média móvel, não. O mercado é muito além disso, e inclusive a gente que é quantitativo, sistemático, ou até você que se for discricionário, nada contra. A gente tem que analisar as coisas é, com contexto, com completude, como uma coisa se relaciona à outra. Então, esse vídeo é justamente para ser uma provocação em como a gente visualiza as médias. E olha, eu nem entrei nos tipos de média. Talvez isso fica para um próximo vídeo, mas por hoje eu queria deixar essa com vocês. Se você não conhece, a gente tem uma comunidade aí de quant trading que tem aulas do básico até o expert e uma comunidade ativa no Discord, onde a gente troca ideia, troca inclusive sets de robôs que são lucrativos, né? E que a gente pode validar a gente mesmo e mudar e tudo, porque é uma comunidade que se ajuda e está aprendendo junto. Se você quiser conhecer mais, clica aqui no link abaixo, na dqlabs.com.br, vai lá, vai conhecer. E se você quiser ver mais vídeos como esse e receber notificações, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e acompanha a gente. Eu sou o John Silva e esse foi mais um vídeo aqui para DQ Labs. Tamo junto.